Você relaxou? Tá. Para alguma coisa ser feita, as pessoas que mais têm chance de fazer são as que já fizeram. Do que eu tô falando? Se, por exemplo, eu já roio unha. Hoje, não sei se dá pra ver da câmera, mas eu tenho as unhas grandes. E sempre que algum paciente chega pra mim e diz que rói unha, eu peço pra ver as unhas. No caso, eu pediria pra ver as unhas de atendimento em atendimento no SUS, pra pessoa se sentir assim, eu quero mostrar a minha unha maior pra ele. E pra mim saber também, né, a que ponto tá. Mas assim, se cortar, roer unha, usar drogas, beber nível alcoólatra, quem já teve esses comportamentos anteriormente são as pessoas que têm esses comportamentos, que têm chance de ter esses comportamentos no futuro. A mesma coisa se aplica para o suicídio. Então, no atendimento, eu avalio 3 riscos já no primeiro atendimento. Uso de substâncias, seja cigarro, bebida ou drogas, né? Se a pessoa usa ou já usou, ela tem um risco maior aí de ter lesões, de ter malefícios por causa disso, por estar usando propriamente. Segundo item, automutilação, se cortar. Eu coloco se cortar, e eu coloquei na época, né, que os professores me explicaram, vontade de socar a parede, que é uma automutilação, né, é um movimento agressivo. Mas tem outros comportamentos que eu avalio nesse momento, como por exemplo, se morder, se beliscar, se arranhar, arrancar o corinho aqui, né, a ponto de sangrar, não só o normal, né, mas a ponto de sangrar, arrancar o corinho com a mão também, já teve uma, que na época a gente estava falando de máscara e eu achava que ela estava falando que a máscara não deixava ela roer a unha. Na verdade, a máscara não deixava ela chegar com a mão e tirar o corinho, entendi diferente. E arrancar cabelo, eu já tive um caso que eu consegui eliminar esse comportamento na época de arrancar o cabelo aqui, enrolar e tirar para fora. Então eu já avalio nessa hora e roer unha, né? já peço. Lembrando, né, que se cortar geralmente é mais lesiva, pior, mais marcante e tudo, do que roer unha. E eu já peço, né, se tem alguma coisa, se tem alguma questão dessa demanda, né? E eu vou para a questão do suicídio. Então, se a pessoa já tentou, já teve plano bem claro, não é tipo, semana que vem eu me mato. Tipo, tá, não diz como, nem quando, nem onde, não é plano, é um pensamento irregular, digamos assim. O plano que eu considero é tipo assim, amanhã, tal horário, depois de tal coisa, tal forma, tal lugar, tal jeito. Cara, é uma coisa assim, tipo, forte, tá? É forte. Se não teve plano da ideação, que é uma vontade forte de morrer, e caso não teve, né, nenhum dos anteriores, aí tá sem ideação. Muitos dos casos não tem isso, mas alguns casos tem os riscos, né? Então, eu falei no episódio anterior sobre, por exemplo, crise de ansiedade. Então, a pessoa tem uma crise de ansiedade em um lugar, num shopping, aí ela começa a evitar ir em shopping, aí ela começa a evitar de ir nos mercados grandes, aí ela começa a evitar de ir nos mercados pequenos e começa a evitar de sair de casa, tanto crise de ansiedade como crise de pânico. E assim, tem algo chamado contrato com a ansiedade. É um termo que a gente utiliza na minha abordagem, que é assim, eu tenho que ir em algum lugar. Sair de casa, eu cito o caso de uma menina ir para a escola, né? Ela ficou 2020 de março para frente sem ir, 21 ela talvez não tenha ido também. Então ela fica um dia sem ir na aula, talvez voltar no dia seguinte é mais simples. Ela fica 1 ano e meio sem ir. Quando ela tem que voltar a pisar presencialmente é mais difícil. E daí no primeiro dia ela tem muita ansiedade. Ela vai. Tá, no segundo dia vai ser mais fácil de ir, exceto se ela tenha sido constrangida de alguma maneira que tenha sido muito negativa a experiência. E também, né, tem a resposta em si foi constrangedora, foi ruim. Mas geralmente vai ser mais fácil de ir. Agora, se ela não for no dia,
no segundo dia vai ser mais difícil, no terceiro mais difícil. Por quê? Você tem muita ansiedade na hora de ir. E tem crises, tem uma coisa assim. E se você pegar a tua ansiedade e tentar fazer alguma coisa, tentar ir para a escola, ela vai aumentar. Só que se você ficar em casa, ela vai diminuir. Só que ela vai diminuir até tu ter que sair de novo. Porque se tu ignorar de novo, ela vai piorar de novo. Então você faz um contrato com a ansiedade, fica em casa, a ansiedade passa, mas no dia seguinte, quando tem que sair de novo, ela é pior. Então o negócio é quebrar o contrato com a ansiedade, começar a sair, nem que seja de maneira gradativa. Por exemplo, eu lembro que nesses casos eu tentei, o caso dessa e de uma outra menina, eu tentei colocar de ir por períodos menor na escola até ficar o período inteiro. Né? Teve o caso de uma outra menina de 6 anos de idade, que assim, eu expliquei, eu dei a abordagem e daí eu atendi ela, daí depois eu pedi para falar só com a mãe. Aí eu não consegui, daí depois eu conversei e expliquei qual que era a minha ideia com o atendimento, de fazer, né, o aumento gradativo da escola. A mãe insistiu que a filha pediu para trocar de escola. Aí a filha trocou de escola e provavelmente o problema continuou. Eu conversei com a outra psicóloga do município, ela já conhecia a situação de outros anos. E assim, o problema ali foi que a menina que mandava em casa. E tipo, o problema não ia se resolver mudando de escola, porque o problema não era a escola, não eram os professores. O problema era em relação à menina ficar, se eu não me engano, o período inteiro na escola. Então, esse tipo de situação costuma acontecer. E, enfim, aqui no exemplo, né, a questão de dar autonomia para as crianças, né, para fazer o que precisa ser feito, mas também dar um pouco de responsabilidade, né, exigir uma contrapartida e não mimar demais, né. Nesse caso, a menina que mandava em casa, né, a menina disse: ah, eu não quero mais ir no psicólogo, ah, eu não quero mais ir na escola estadual. Sendo que assim, eu acho que algumas coisas não cabe à pessoa decidir, tá, o meu ponto de vista. E ali eu digo que tinha uma falta de limite tremenda no ambiente doméstico, que é tranquilamente a demanda principal.